que eu vou apresentar aqui é um recorte de um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo com o apoio do CNPq sobre propósitos comunicativos e movimentos retóricos em projetos de pesquisa na área de letras. É um projeto em que a gente estuda projetos de pesquisa de mestrandos que foram aprovados no processo de seleção do mestrado em letras da minha universidade, que é a UFPI. Como é um congresso de linguística de texto, defende que a gente precisa levar em conta os conhecimentos prévios das pessoas. Eu vou levar em conta N conhecimentos prévios de vocês sobre gênero, sobre texto, sobre socio-retórica, porque não dá tempo de fazer aqui, né? Então, aqui no recorte, a gente está analisando 30 sessões de justificativa de projetos de pesquisa. Aqui apenas essa sessão, não o projeto como um todo, desses candidatos que foram aprovados. Estamos usando esses modelos de organização retórica que começaram lá com os sueiros e que foram se estendendo, foram sendo reformulados e que hoje são usados para descrever vários gêneros, sobretudo gêneros acadêmicos. Nós vamos categorizar os passos e movimentos que são mais presentes e menos presentes nessa sessão, né? E levando em conta que essas análises são bastante complicadas, né? A gente fazer análise retórico e pragmático de texto é muito complicado porque a gente precisa interpretar e a gente não interpreta só a informação, a gente tenta interpretar a ação que está por trás da informação. Então a gente sabe que é uma coisa bastante complexa e a gente tem muita dúvida qual é o passo e o movimento retórico que está em jogo em determinado momento, né? É uma análise muito complicada, a gente não pode esquecer isso. E vamos confrontar essa nossa análise com alguns depoimentos dos sujeitos que nós coletamos em entrevistas, né? Então eu vou só reportar duas considerações teóricas que vão ser importantes para essa análise. Uma da David, quando ela diz que pensar que gênero é inerentemente social, significa a gente pensar que, se há gênero, existem múltiplas ações e que essas ações são feitas por múltiplas pessoas. Gênero não é uma coisa que é feita por um indivíduo, a gente sabe disso, e há muitas pessoas envolvidas no gênero. Algumas presentes, outras ausentes, né? Mas essas ações, elas fazem parte. E também essa outra ideia de que, sobretudo gêneros acadêmicos, são estruturas retóricas dinâmicas e manipuláveis. Existe uma estrutura, mas os sujeitos, eles manipulam, né? Eles mexem com essas estruturas. E que conhecer um gênero, nesses ambientes acadêmicos e de pesquisa, depende de uma cognição que é situada. Não é uma cognição geral, ela é situada nesses ambientes. E essa cognição, ela se incorpora na própria atividade disciplinar. Então eu vou tentar retornar no fim, após as análises, e ver quais as implicações dessa visão para o que está acontecendo com os projetos de pesquisa. Alguma coisa sobre projeto de pesquisa, né? No Brasil não se tem muito estudo, infelizmente, é um gênero pouquíssimo estudado, mesmo fora do país não é muito estudado, né? E a gente andou garimpando alguns estudos já existentes, né? Então esses estudos, eles apontam para um gênero extremamente complexo em relação a escrever, em relação a avaliar, né? Essas complexidades incluem, por exemplo, ser um gênero persuasivo. Quem escreve projeto precisa persuadir alguém. Mas essa persuasão não pode ser ostentatória. Ou seja, a pessoa não pode explicitamente dizer: meu projeto é ótimo, eu sou o melhor de todos, né? Como é que se diz isso para persuadir, né? É uma dificuldade. Depois, um projeto, ele tem que apontar lacunas na pesquisa anterior. Mas isso não pode ser feito de maneira muito direta, porque se o sujeito disser de maneira muito direta que está cheio de lacunas, os experientes que vão aprová-lo ou não já dizem: esse cidadão está fora. Então, como é que eu digo que há lacunas de um jeito que isso possa ser reconhecido? Outra dificuldade: num projeto de pesquisa está em jogo a autoafirmação do autor do projeto, mas não se pode usar o estilo pessoal. É um projeto cujo estilo de escrita é impessoal, mas sendo impessoal, ele precisa de alguma forma falar sobre o próprio autor do projeto. Então, como é que eu me autoafirmo sem poder falar em meu nome próprio? Isso é uma dificuldade de escrita, né? Como é que os autores se autopromovem num gênero que
refreia a autopromoção explícita. E outra questão é que não se aprende a fazer projeto do dia para a noite, e os autores dizem que se aprende por toda a vida, num sistema de gêneros, e se aprende principalmente quando há feedback. Um problema sério é que, pelo que eu saiba, há pouquíssimo feedback sobre o projeto de dissertação. Né? As pessoas fazem, elas não têm um retorno claro, explícito do que aconteceu com os projetos. Nas agências de fomento, até que tem um pouco, às vezes de forma muito curta, né? Mas esses estudos são sobre projeto de pesquisa de pesquisadores para agências de fomento. Não é o nosso caso, que a gente trabalha com projetos de mestrandos. Tá? Esse é um dos estudos pioneiros sobre projeto de pesquisa em que usou a teoria de organização retórica. Né? Conon e Mourane, eles estabeleceram 10 movimentos retóricos para projetos de pesquisa. Né? Foi um estudo extremamente importante, é o primeiro estudo, ele serviu de parâmetro. Entretanto, há aqui algumas confusões. Confusões entre movimento retórico e passo, ou subpasso, né? Ou como se chama, e confusão entre movimento e sessão. Né? Por exemplo, objetivo é uma sessão de projetos, e às vezes é um passo. Né? Indicar uma lacuna não é bem um movimento retórico, porque nos projetos se indica lacuna na justificativa, na caracterização do problema, às vezes na metodologia, né? Enfim, não daria para dizer que isso é apenas um movimento. Né? Mas é que essa divisão, inclusive, é bastante complicada. O que é passo, no nível mais particular, o que é movimento, no nível intermediário, e o que é uma sessão. Tá? Mas esse modelo é bastante interessante para começar a ver isso. E aí nós chegamos a uma proposta de um modelo de organização, modelo entre aspas, né, muitas aspas, porque não é um modelo para ser seguido, é um modelo que tenta representar num certo momento, num certo nicho muito particular, o que está acontecendo com a organização de uma sessão de justificativa de projetos. E aí vocês veem que é um modelo muito grande, muito longo, com muitos movimentos e muitos passos. Né? O que reflete um tipo de organização retórica que recebe muitas influências. Né? Essas pessoas que fizeram esses projetos estão influenciadas por muita coisa. Não só pela cultura disciplinar da sua área de letras, mas também por outras influências. Então nós tentamos organizar isso para facilitar a análise dos textos. E claro que os projetos reais não têm essa organização bonitinha nessa sequência. Né? Isso é uma idealização que a gente faz para nos ajudar a fazer a leitura dos textos. Então a gente está falando de 4 movimentos. Um que tem a ver com as motivações deflagradoras, que é esse em azul, que dá conta daqueles passos que tem a ver com o estado atual de coisas e o estado anterior, tanto no plano real quanto no plano da pesquisa. Ou seja, o que é que existe ou existiu que é tomado como uma motivação para fazer uma pesquisa. E aí nós temos reportar pesquisa prévia, apresentar lacunas na área, indicar problemas na vida real e alegar motivações pessoais para fazer a pesquisa. O segundo movimento chama Caminhos Norteadores, que é um movimento já centrado no caráter instrumental do projeto, aqueles passos que têm a ver com a forma como o projeto direciona o que será feito. E aí nós temos indicar problemas ou indagações de pesquisa, declarar as hipóteses da pesquisa e apresentar os objetivos. O terceiro movimento é sobre aplicabilidade e utilidade da pesquisa. Em tese, é o movimento mais esperado numa sessão de justificativa. Afinal de contas, a gente espera que um projeto se justifique porque ele tem aplicações práticas, ele tem utilidades práticas. Nós vamos ver nos dados que não é o que mais acontece nos projetos. Aí nós temos 3 passos. Né? E o último movimento, que a princípio não era esperado encontrar esse movimento numa sessão de justificativa, que a gente está chamando de apoiando-se no campo teórico. E isso vai ter muito a ver com a cultura disciplinar da nossa área.
A explicação que eu tenho para isso é essa, né? Ou seja, nós temos vários passos na sessão de justificativa que tem a ver com discussão teórica, com explicar conceitos, com historiar conceitos, com explicar fenômenos com base na teoria que já existe. E aí nós temos o movimento que é maior em termos de passos e é o que vai aparecer com mais frequência nos dados, né? Aí nós tentamos fazer uma análise dessas 30 sessões, vendo os passos retóricos mais recorrentes e os menos recorrentes, para tentar discutir valores e epistemologias que se fazem presentes, né, nessa produção desse gênero. E aí o passo mais presente desse recorte foi explicando um fenômeno empírico. A princípio é um resultado surpreendente, que eu não esperava que na justificativa, né, tivesse tanta frequência de explicar os fenômenos empíricos. Isso aqui é algo como, né, o candidato mostra que ele conhece, que ele sabe, né? Então ele tem toda a leitura de livros, de capítulos, de dissertações, de teses ou de artigos, e ele traz esse conhecimento não como um problema, ele traz esse conhecimento como, digamos, uma solução. Ele explica. Hipótese é que talvez, né, as pessoas imaginem que num projeto de pesquisa a gente precisa mostrar que sabe, a gente precisa mostrar que tem conhecimento. Quando há uma expectativa contrária a essa também, que é, tudo bem, a pessoa precisa ter conhecimento, mas ela também se espera que ela problematize. Então, não só mostrar conhecimento, mas também levantar questões, levantar problemas, né? Isso pode ter influência também do tipo de leitura, e nós fizemos um levantamento e encontramos que o referencial teórico mais comum são livros e capítulos de livros. E o referencial teórico menos presente são artigos de periódicos e artigos recentes. Existe muita leitura dos clássicos, dos livros clássicos, e menos leitura das pesquisas recentes. Então, provavelmente que isso influencia essa forma de pensar como organizar um projeto de pesquisa. O segundo passo, mais recorrente, é apresentando o objetivo da pesquisa. E é curioso porque há uma seção específica para isso nos projetos, que é a seção chamada Objetivos. Mas ainda assim, esse passo, ele aparece na justificativa, na seção de objetivos, na discussão teórica acontece e encontramos inclusive na metodologia. É o passo retórico mais recursivo na estrutura do projeto. Hipótese, né? Na cabeça das pessoas, projeto de pesquisa se define como ter objetivos. É possível que haja influência de outros tipos de projeto, por exemplo, projeto pedagógico, projeto didático, outros projetos em que o objetivo é uma coisa central. Num projeto de pesquisa, né, na minha visão, aqui a minha leitura pessoal, é um passo importante, mas não é ele por si só, né, que define. Há outros passos que são tão importantes quanto. Outro passo muito recorrente é definindo conceitos. Imagino que isso tem a ver com nossa cultura disciplinar, na área de letras, né? Ou em várias sub-áreas de letras. Nós pesquisadores, a nossa área, valoriza muito a definição de conceitos. E acho que isso é entendido como sendo uma coisa importante, inclusive num projeto que precisa tomar um grande espaço, né? Estou levantando hipóteses porque a gente não tem como afirmar isso de maneira categórica sem ouvir, talvez, as próprias pessoas em relação a isso. O passo quarto mais recorrente seria aquele, talvez, um dos mais esperados, né? Que numa justificativa se apresente os possíveis benefícios, né? Não tem como problematizar a presença desse passo. E caracterizando a abordagem adotada. Então a gente vê que dos 5 passos mais recorrentes, 3 são do campo teórico. Então isso diz muito, não só sobre esse recorte desse grupo de pessoas, isso diz muito também sobre a cultura disciplinar na nossa área. Vamos olhar agora os passos retóricos menos recorrentes.
E agora a gente pode olhar de baixo para cima, porque chama a atenção que, apresentando lacunas na área de pesquisa e reportando pesquisa prévia, sejam os passos menos recorrentes. Né? Isso pode ter a ver com o tipo de leitura que é feito, por exemplo, pouca leitura de artigos de periódicos e de artigos recentes. Isso pode ter a ver com, talvez, a própria situação retórica em que essa pessoa se encontra, porque ele é um iniciante no campo. Né? E se é difícil para um pesquisador experiente apresentar lacunas, se ele próprio precisa matizar isso, imagine alguém que está começando no campo. Né? Então, talvez isso justifique porque que esses dois movimentos são, né, têm uma recorrência muito pequena. E justificando a relevância e recomendando ou prescrevendo ação retórica, que, a meu ver, tem uma relação mais direta com justificativa, também tem uma recorrência muito pequena. Então, são textos muito múltiplos, muito variados, né? Pouco homogêneo. Eles revelam uma... 5 minutos, Jesus. Eles revelam uma instabilidade muito grande do gênero. Né? Deixa eu correr, então. Então, eu vou ler aqui 4 depoimentos que nós coletamos. Perguntamos: você leu projetos de... Talvez alguns desses informantes sujeitos estejam aqui na plateia. Ainda bem que não estão identificados. Né? E tem alunos lá da Universidade Federal do Piauí também. Você leu projetos de outras pessoas para escrever o seu? Foi a pergunta. O sujeito disse: eu procurei bastante. Como o meu é da área de gramática, não tem, né? Porque não tem ninguém de gramática. Eu procurei bastante, mas eu não achava de jeito nenhum. Procurei na internet, em repositório de todo tipo, mas eu não achava. Então eu construí meu projeto com base na iniciação científica e no TCC. Bom, vejam, isso aponta para o seguinte problema. Esse gênero, projeto de pesquisa, né, o que o senhor chama um occluded genre. É um gênero escondido, obscuro, ao qual não se tem acesso. Então isso cria uma dificuldade imensa de construção dele, porque não se tem acesso. Não se tem feedback, é quase assim um tiro no escuro, né? Que é revelado aqui nessa fala. Ainda bem que essa pessoa estava na iniciação científica, porque aí já você tem um feedback maior. Agora imagina pessoas que não estão em iniciação científica, estão afastadas, mas por direito eles podem fazer pós-graduação nesse país, né? Mas o trabalho deles em construir projeto vai ser um trabalho gigantesco. Depois outra pergunta. Alguém leu seu projeto antes da seleção? O meu provável orientador não pôde ler porque ele iria fazer parte da comissão de seleção. Por isso, apenas amigos meus de graduação leram o meu projeto. Então vocês vejam quão difícil é essa ação retórica nessa situação. Porque por uma questão ética o orientador não pode ler. Ele vai recorrer a alunos de graduação que não têm experiência alguma em produção, né, de projeto. Então, isso quer dizer, como é que a gente não pode ler esses projetos como resultado de uma incompetência ou falta de habilidade de sujeitos individuais, né? A gente tem uma situação mais ampla que talvez justifique isso. Você teve acesso a projeto de pesquisa? A pessoa diz: acho que só um, justamente na questão de metodologia. Mais ou menos usei como modelo. Ele era muito incipiente. Daí acabou que o meu projeto ficou incipiente também. Era um projeto de alguém que tentou e passou o ano passado, na seleção anterior à minha. E aí isso é muito claro que o acesso que eles têm são a projetos de colegas. Né? Isso passa a ser o referencial. Mas será que isso é suficiente? Né? Esse referencial é suficiente? E o último diz: eu tive acesso a um projeto de pesquisa de um colega da área de jornalismo, que foi aprovado. Eu pedi ajuda a ele e ele me mostrou o projeto dele. Foi a partir dele que eu fiz o meu. Não consegui ajuda de mais ninguém. Eu me baseei na estrutura do projeto dele e quando saiu o edital de letras, eu fiz os ajustes. Né? Então a gente percebe como é complicado o contexto de produção.
Inclusive, eu acho que isso, né, nos levaria a repensar qual é mesmo a função do projeto de pesquisa no processo de seleção num contexto como esse. Né? Porque, né, voltando a essa ideia da David, né, gênero significa múltiplas pessoas agindo de maneira, né, também múltipla. Vocês vejam que os pesquisadores mesmo, eles fazem projetos e eles podem participar desses contextos múltiplos, o que favorece imensamente. Quer dizer, você faz um projeto, você mostra para alguém, você tem um feedback. Né? O contexto de ingresso à pós-graduação, 2 minutos. Alguns têm, né? Depende muito da área, porque há áreas em que o trabalho de pesquisa é bastante coletivo. Nossa área já não é tanto, né? Nossa área já tem uma individualidade muito grande. Mas há outras áreas que têm isso. Então, essa dificuldade de estar inserido numa atividade disciplinar dificulta muito. Tá? Então, finalizando. Nós temos uma organização retórica bastante instável, nesse caso. Né? A gente não encontra projeto, cada um é de um jeito, eles são muito diversos entre si. Né? Essa variabilidade tem uma explicação contextual e uma explicação disciplinar. Imagino que na nossa área a cultura disciplinar é pouco consensual. Né? Nós próprios pesquisadores divergimos muito. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas nós divergimos muito em relação a muitos valores sobre o que é fazer pesquisa, por exemplo. O que é mais importante, o que é menos importante. Né? Uma influência que vejo na graduação talvez seja o fato de que, né, o tipo de ensino que a gente tem, ele foca muito mais em aprender o conhecimento que já é estabelecido, estabilizado e perene, e menos em cima de um conhecimento problemático, daquilo que precisa ser repensado. Então, essa formação que se dá, no geral, na graduação, que pode ter influência. E, além do tipo de leitura bibliográfica que é feita. Creio que, né, essa questão do sistema de gêneros da leitura dos alunos termina influenciando na formação de uma concepção do que é fazer projeto de pesquisa, especificamente aqui, do que é fazer uma sessão de justificativa de projetos de pesquisa. É isso. Obrigado.